Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos para mais um giro de notícias, a segunda edição desta segunda-feira. Vamos falar aqui de Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso Vascão você encontra aqui no nosso canal. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Estamos pertinho aí dos 140 mil vascaínos aqui no canal, então se inscreva, faça parte aqui também e ajude a gente a bater essa meta, afinal de contas, é de graça, se inscrever é de graça, não custa nada, é só apertar o botãozinho aí embaixo e se inscrever. E deixa o like também, né? Se você já é um inscrito, já me assiste aqui todos os dias, deixa o like é muito importante. Vamos conversar aqui sobre Vasco da Gama, vamos falar principalmente sobre mudanças no time titular para o jogo de quarta-feira contra o Avaí, jogo que o Vasco não terá Marcelo Cabo, né? O Marcelo Cabo foi expulso na última partida e teremos aí uma nova dupla de zaga. Já deu para Hernando e Ricardo Graça. Tudo isso você confere depois da vinheta que rodou agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e vamos falar de Vasco da Gama direto, sem enrolação. Vamos começar falando sobre Série B de Campeonato Brasileiro, terminada a terceira rodada. O Twitter da Série B do Campeonato Brasileiro divulgou ali a seleção da galera, a seleção da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e temos dois jogadores do Vasco nessa seleção. Entre eles, Ricardo Graça, rapaz. Imagina o nível da zagueirada nessa terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro Série B, porque Ricardo Graça, que fez uma partida péssima, entrou na seleção. Vamos conferir aí como ficou a seleção da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time é o seguinte: Fábio do Cruzeiro no gol, Pedro Bambu na direita, lateral direito do Vila Nova, a zaga Canu e Ricardo Graça, com PV do Botafogo na esquerda. O meio, Rômulo do Cruzeiro e Pedro Castro do Botafogo. Meias avançados ali, Chay do Botafogo e Morato do Vasco. Morato que fez o gol da vitória do Vasco contra o Brasil de Pelotas. E na frente, o ataque formado por Chiesa e Rafael Navarro. O Botafogo aí dominou essa seleção da rodada, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores e o técnico também, o Chamusca. O Botafogo dominou a seleção da terceira rodada, o Vasco teve dois representantes, Ricardo Graça e Morato, completaram ali a seleção, o Pedro Bambu do Vila Nova, o Chiesa do Náutico, Rômulo e Fábio do Cruzeiro. Esse time aí, rapaz, que tá passando na sua tela, esse time aí, será que essa escalação ficaria em que posição da Série B do Campeonato Brasileiro, rapaz? Esse time aí, eu acho que ia passar um sufoco, hein? Comenta pra mim o que você achou dessa escalação aí, a seleção da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, e já que a gente falou aqui de Ricardo Graça, né? O Ricardo Graça que entrou na seleção da terceira rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Se por um lado ele entrou aí na seleção da rodada, por outro a batata parece que assou, né? Porque Hernando e Ricardo Graça, essa dupla de zaga aí que tirou o sono dos vascaínos nesse início aí de Campeonato Brasileiro, né, nessas três primeiras rodadas, os dois ali mantendo a regularidade, né, falhando todo o jogo. A regularidade a gente não pode reclamar. Todo jogo eles conseguiram falhar, quando um não falha, o outro falha, é sempre ali mantendo o nível de falha, né, lá em cima, em alto nível. E, ao que tudo indica, né, Hernando e Ricardo Graça serão barrados do time titular do Vasco para quarta-feira contra o Avaí, partida em São Januário. A tendência é que a dupla de zaga seja formada por Leandro Castan, que retorna aí depois de um longo período afastado tratando de uma lesão, né? A última partida do Leandro Castan, capitão do time do Vasco, foi a primeira partida da decisão da Taça Rio contra o Botafogo. Desde lá ele saiu no intervalo, desde aquela partida o Leandro Castan não jogou e a zaga também foi ladeira abaixo, né, com Hernando e Ricardo Graça. A zaga deve ser formada pelo Castan, como eu já disse, e Miranda. O zagueiro Miranda, cria da base do Vasco, que, enfim, quando teve oportunidades também, a impressão não foi lá aquelas coisas, mas
como a dupla de zaga atual vem aí deixando muito a desejar, a tendência é que Miranda ganhe mais uma vez chance no time titular do Vasco e a zaga contra o Avaí seja formada por Miranda e Leandro Castan. Acho que realmente estava na hora de mudar, né? Tava na hora de mudar porque Hernando e Ricardo Graça tava assustador, né? Tava um nível de atuação assustador e não dá para manter os dois, né? Não dá para manter essa dupla não, porque o Vasco tava pagando caro, né? Todo jogo uma falha, todo jogo uma bobeira, o Vasco levando gol aí por conta de erros individuais, então realmente tava na hora de barrar essa dupla de zaga, enfim, e mudar, né? Tentar algo diferente. É importante a volta do Leandro Castan, que está aí há um tempinho já afastado por lesão, e vai fazer essa dupla de zaga com o Miranda. Vamos torcer para passar mais confiança, né, para esse time do Vasco, para o torcedor do Vasco, porque a coisa realmente estava complicada. Bom, e nesse jogo contra o Avaí, o Vasco será dirigido pelo auxiliar técnico Fábio Cortez, já que Marcelo Cabo e o seu filho Gabriel Cabo, né, que é o primeiro auxiliar, foram expulsos logo após o final da partida contra o Brasil de Pelotas. Teve uma confusão generalizada lá entre as comissões de Vasco e Brasil de Pelotas. O treinador do Brasil de Pelotas foi expulso, o Marcelo Cabo também e o filho do Marcelo Cabo também. Então quem vai comandar o Vasco aí é Fábio Cortez, vai ter a sua primeira experiência comandando a equipe profissional do Vasco. Vamos ver como o Vasco vai se comportar, né, sem o seu treinador à beira do campo, sendo comandado aí por um interino. Esse jogo contra o Avaí que é o lanterna da competição, fez apenas um pontinho em 3 jogos disputados, né? Daqui a pouco eu vou até passar aqui mais uma vez a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí que tem alguns jogadores conhecidos do grande público lá, né, no seu elenco. A dupla de zaga do Avaí é Betão e Alemão. Os laterais do Avaí é o Edilson, aquele ex-Cruzeiro, ex-Grêmio, e Diego Renan, que já jogou no Vasco aqui, inclusive. Tem Bruno Silva como volante, tem o Valdívia, que em 2018 estava no Vasco, né? 2018, 2019, eu acho que é 19. O Valdívia estava no Vasco, aquele mesmo, Valdívia que veio do Inter, etc. e tal, não jogou nada aqui no Vasco. No ataque tem Júnior Dutra, então é um time que tem uma galera aí experiente, né? Uma galera rodada aí no futebol. Esses andarilhos da bola aí estão todos no Avaí para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco terá contra o Avaí a oportunidade também da lei do ex, né? Daniel Amorim é ex-jogador do Avaí, provavelmente vai começar a partida no banco de reservas, né? Mas deve entrar aí no segundo tempo. Ele é ex-Avaí, inclusive jogando pelo Avaí, ele fez gol no Vasco da Gama. É hora agora de descontar, né, Daniel Amorim? Meteu um golzinho também lá no Avaí. Bom, e agora aqui para finalizar o vídeo, vamos passar aqui a limpo a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem eu até fiz um vídeo, né, com resumão da Série B, da terceira rodada da Série B, mas ainda faltavam 2 jogos para a rodada encerrar, que aconteceram ali no domingo à noite, né, final de noite, começaram domingo 8h30 da noite, as partidas entre Vitória e Operário, Curitiba e Londrina. Então vamos passar aqui agora a rodada completa e daqui a pouco a gente vê a classificação. Vamos lá. A rodada 3 começou no dia 11/6 com a vitória do Sampaio Corrêa sobre a Ponte Preta por 1-0. O Guarani venceu o Náutico fora de casa por 3-1. CRB venceu Confiança 3-2. Vila Nova venceu o CSA 1-0. Vasco ganhou fora do Brasil por 2-1. Cruzeiro e Goiás 1-1. Botafogo goleou 3-0 no Remo. Avaí perdeu em casa para o Brusque por 2-1. Vitória e Operário 0-0. Coritiba e Londrina 1-1. E a classificação ficou assim. O Vasco agora é o 11º colocado. O Náutico é o líder com 9 pontos. Brusque tem 9, Botafogo 7, CRB 7 e aí fecha o G4. Goiás 5, Vila Nova 5, Sampaio Corrêa 5, Guarani 4, Coritiba 4, Operário 4, Vasco 4 e Remo 4. Ali do 8º ao 12º, todo mundo com 4 pontos. Depois vem a galera ali de 4 pontos para baixo, né? Confiança com 3, Vitória 2, Londrina 2, Ponte Preta 1 e abrindo a zona de rebaixamento, Brasil de Pelotas 1, CSA 1, Cruzeiro 1, Avaí 1. É assim que terminou a classificação da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim,
Quarta-feira, Vasco e Avaí, o Vasco pegando aí o lanterna da competição, mas vai ser um confronto difícil e temos que vencer, né? Mesmo com o treinador interino, enfim, mudança na dupla de zaga, vamos torcer aí para Castan e Miranda trazer mais confiança e que o Vasco vença com tranquilidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço, deixa aí o seu like, se inscreva, saudações vascaínas, até a próxima, fui!